temos um segundo episódio da série de cuidados paliativos pediátricos. Se você não assistiu ainda o primeiro episódio, eu recomendo vocês irem lá, porque a gente fala um pouquinho sobre a abordagem geral de cuidados paliativos. Eu estou aqui com a Cíntia Tavares, que é intensivista, paliativista, e ela também foi tutora, minha tutora, dos cuidados paliativos da especialização do Hospital Sírio-Libanês. E a gente estava conversando sobre o cuidado do cuidador, e a gente acabou se aproximando muito, porque ela também é corredora, e no curso, uma abordagem muito bacana que eu vi é que vocês focam muito na questão do cuidado, né, da pessoa que cuida de uma pessoa com uma doença crônica e tudo. E eu acho que o esporte, para mim, né, foi fundamental para que eu cuidasse melhor dos meus pacientes. O que você acha sobre isso? Concordo super. Não sou maratonista como a doutora Luciana, mas já fiz algumas meias. E eu acho que realmente, assim, para mim, o esporte é onde eu consigo esvaziar a mente. Às vezes nem tanto esvaziar, porque a gente pensa durante, mas é quando você processa toda aquela emoção, aquele desgaste. Porque falo assim por mim, porque eu vejo de muitos profissionais, a gente se envolve, né? E não tem jeito. Essa coisa que o médico é afastado, é frio, que a gente aprende a ser frio. Acho que algumas pessoas até podem conseguir isso, mas a maior parte sofre junto. E quando a gente lida com questões, doenças graves e famílias que têm um sofrimento grande, a gente se envolve, né? Então isso é empatia, né? E compaixão. A compaixão até nos protege um pouco mais, né? A empatia nos leva para um lugar de sofrimento maior, então saber trabalhar um pouco isso. Mas é essencial o autocuidado. Então a gente tem um momento de quietude, né? De bem-estar consigo mesmo. Eu gosto, às vezes, de tentar praticar uma meditação, apesar da minha mente ser muito acelerada, é difícil, mas acho que justamente por ser muito acelerada, dar essas pausas, nem que sejam respiros, para dar um reset na mente. E o esporte, para mim, é o que funciona. Hoje em dia eu estou mais para o esporte de corrida de montanha ainda, porque a natureza também acho que é uma forma de autocuidado, né? Estar na natureza. Sim, com certeza. E sabe, Lu, você falou do autocuidado e a gente fala do cuidado da equipe e também dos cuidadores que cuidam das crianças, então dos pais. E esses dias mesmo eu estava ouvindo uma mãe que ela me disse que ela não conseguia dormir, porque ela se sentia culpada enquanto dormia, porque ela estava deixando de cuidar do filho. E isso eu já ouvi algumas vezes. E como o sono é tão essencial para a nossa saúde, para o nosso bem-estar e para a nossa sobrevivência, inclusive, né? E aí a gente se vê nesse ponto, nós também, cuidadores da saúde, também dormimos mal, nos alimentamos mal, né? Então, quanto que a gente acaba nos deixando de lado pelo outro, que é um amor maior, acho que sim, tem toda uma razão, mas a gente não pode se deixar tanto de lado, porque o outro precisa de nós também, né? Para cuidar do outro a gente tem que estar bem. E aí, essa semana eu fiz um vídeo, né, no Reels com um colega lá do Paraná, que aí ele falava melhor correr dos médicos ou correr com os médicos, né? E a gente fez várias falas e vários médicos, e aí eu falei que a corrida traz muito bem-estar para mim, e isso fez com que eu também, meu bem-estar, passasse para outras pessoas. Então, às vezes as famílias chegam aqui com um sofrimento, com uma culpa, com muita carga emocional, tudo por uma doença realmente grave, difícil. E às vezes assim, você dá um olhar para aquela pessoa, para aquela família, né? Você está se cuidando, vamos fazer um esporte. Você sabe que eu também estimulo os esportes que são adaptados, né? O skate, a corrida de rua, também o rapel. Então, dá para fazer. E quando a família fala que não tem tempo, porque
aí seriam esses casos que teriam que fazer mais, né? Seu autocuidado. Porque quando você fala que não tem tempo, porque não deu prioridade para você. E aí quando você não dá prioridade para você, você está se deixando e só cuidando do outro. E com certeza uma hora isso vai né, levar a um burnout. Com certeza. Tem gente que não gosta muito de esporte, mas tem tantas coisas que levam ao autocuidado, música, a arte, leitura, dança, leitura, ou às vezes só tomar aquele chazinho gostoso no meio da tarde, quietinha, assim. Acho que precisa de um momento seu, né? Sim. Um momento de olhar para si e ter esse cuidado com você mesmo. É desafiador na nossa vida corrida. Acho que às vezes também, quando a gente está ali no trabalho, a gente se coloca ao máximo, né, para poder cuidar do outro, e a gente deixa todos os nossos problemas de lado. E nós temos também problemas e sofrimentos. Sim. Então a gente só vai acumulando eles e se dedicando, né? E os pais também, né? Como a gente falou no capítulo anterior, quantas questões que estão envolvidas no processo de adoecimento do filho, que não é só a doença do filho. E a gente só vai acumulando. E aí essas pausas são importantes, né? E até, por exemplo, quando a gente treina a corrida, às vezes o corredor só quer correr e fazer performance, fazer recordes pessoais, e aí assim, as pausas, os descansos são essenciais e às vezes a gente não respeita isso. Você entra numa outra obrigação, né? A obrigação de bater as metas. Tem vezes que eu chego na corrida e falo, hoje eu só vim correr para poder fazer terapia, é terapia mental. E é isso, tá ótimo também, né? É para você ter o seu momento, não precisa estar sempre cumprindo o objetivo. Exato. Bom, nessa série, a gente vai falar agora sobre as indicações. Existem um grupo de indicações para cuidados paliativos, né? Eu quero perguntar também a partir de quando que a gente tem, né, pode indicar, e também as fases de uma doença. Então, começando, Cíntia, quais são esses grupos de doenças ou de condições que os cuidados paliativos podem ajudar e ajudar muito e deveria ser indicado? Hoje, dentro da pediatria, nós consideramos 6 grupos de indicação para cuidados paliativos, isso baseado na literatura internacional. Então, no primeiro grupo, nós teríamos crianças que têm uma doença grave e que têm perspectiva de cura. Mas essa cura, ao longo do processo, pode vir a falhar, né? A gente torce para que ela consiga chegar, mas existe um risco de não dar certo. Dentre essas pacientes, os exemplos mais óbvios, por exemplo, crianças com câncer, que hoje a gente sabe que a taxa de cura está cada vez mais alta, mas que infelizmente algumas vezes a gente vai para um processo de morte. Cardiopatias congênitas ou cardiopatias graves, enfim, qualquer doença que possa ter cura, mas que também possa falhar. Então, esse é o primeiro grupo. No segundo grupo, nós teremos aí já condições de doenças que hoje podem ser consideradas incuráveis, mas que têm tratamento modificador de doença e que esse tratamento, apesar de não ser curativo, ele vai prolongar a vida dessa pessoa durante um tempo longo, com qualidade, podendo chegar muitas vezes à fase adulta. E hoje a gente vê que cada vez mais essas crianças chegam na fase adulta e vivem e têm filhos, casam, né, estudam, enfim. Dentre essas doenças, e isso a gente fala hoje, mas pode ser que em breve tenha algum tratamento curativo, que ela já até mude de grupo, nós podemos ter como exemplo pacientes com anemia falciforme, pacientes com HIV, né, ou com AIDS, pacientes com fibrose cística, né, que a gente sabe, hoje inclusive nós temos uma nova terapia para fibrose cística que é muito promissora, né, na qualidade de vida, em prolongar a condição de saúde. Então isso vai mudando com o tempo. Nós temos no terceiro grupo já doenças também que são consideradas incuráveis e que já tem uma evolução mais rápida,
né? No segundo, a gente vê que essas crianças vivem durante muito tempo, um tempo indeterminado. No terceiro grupo, também é um tempo incerto, mas que é mais breve. São crianças, são doenças que provavelmente vão evoluir para um desfecho de morte mais precocemente. E aí temos doenças, erros inatos do metabolismo, e depende de qual, né, para poder dizer exatamente qual o tempo disso. Doenças mitocondriais, são acho que os principais características. Antigamente não, hoje ainda tem as atrofias musculares, mas com o tratamento genético, terapia gênica tem mudado, né? Sim. E também as distrofias musculares. Só que nem todas têm tratamento genético, né? Então, esse é um grupo também que, da parte neurológica que tem mudado, mas muitos ficam ainda, né, com essa condição A gente mais tem visto que hoje a gente fala de uma vida mais breve, mas que a gente se surpreende o quanto que estamos conseguindo prolongar essas vidas, né, com o avanço do suporte como um todo e dos novos tratamentos. E aí lembrar que o prolongar a vida, tudo, tentar prolongar a vida com qualidade. Exato, né? Com qualidade, não a qualquer custo de sofrimento, esse seria o objetivo. No quarto grupo nós temos crianças que não têm uma doença progressiva, como a gente falou no segundo e no terceiro, mas que têm uma condição, alguma lesão grave, que leva a uma série de fragilidades que podem, por complicações, também ter uma vida mais breve. Então, por exemplo, pacientes com paralisia cerebral, eles têm uma fragilidade por si só, mas a doença, né, a lesão que teve é fixa. Então, são crianças que podem viver muitos anos ou, por algumas complicações, podem viver menos. A gente não sabe, né? E também, cada vez mais, a tecnologia e o suporte pode dar uma vida mais longa com qualidade, mas existe uma ameaça, um risco. No quinto grupo, que é um grupo mais recente, foi criado para poder inserir e incluir os pacientes vindos da neonatologia. Por exemplo, pacientes prematuros extremos, pacientes com síndromes genéticas raras, pacientes com síndrome de Edwards-Patal, por exemplo, que também são pacientes, todos eles, né, a gente consegue dar um cuidado de prolongar a vida. Na NEO é muito surpreendente o avanço que eles tiveram, né, com prematuros. Hoje a gente vê prematuros que nascem super pequenininhos, uma condição super frágil e que têm uma vida normal, mas que ainda é um grupo de risco por toda a sua gravidade, né? Então entra no quinto grupo. E o sexto grupo foi criado especificamente para famílias que tiveram alguma perda, então famílias enlutadas, tanto durante o período gestacional, que tiveram uma perda gestacional, ou no período neonatal, ou ao longo da infância. Então o paliativo, ele cuida do paciente e da família. E ele não acaba no momento da morte, ele persiste o cuidado após a morte, porque o luto é uma fase muito delicada que precisa de um apoio. Você cuida da família o tempo todo, e aí, depois que a criança morre, acabou o cuidado, no momento que eles ainda precisam de você. Então é um cuidado prolongado. Então é para cuidar dessas pessoas enlutadas. Esse sexto grupo seriam das pessoas enlutadas. Que bacana. E quando que uma equipe ou um médico ou um profissional de saúde deveria procurar os cuidados paliativos? Poderia indicar os cuidados paliativos, seja ele no hospital ou seja ele ambulatorialmente? Quando nós estamos falando dessas condições mais graves e ameaçadoras, desde o diagnóstico a gente já tem indicação de uma abordagem paliativa. Não necessariamente você precisa de um especialista em cuidados paliativos, porque a gente falou, né? Existe a boa prática em saúde e existe o especialista para casos mais complexos. Então, se o profissional que está no cuidado de frente, por exemplo, você como neurologista, você já pode dar uma abordagem paliativa desde o diagnóstico. Certo. Né? Um suporte paliativo. Conforme o caso vai aumentando a demanda de acordo com o grau de sofrimento, ou tendo questões mais complexas, ou de acordo até com o prognóstico, né? Um prognóstico mais reservado, uma criança que não está evoluindo tão bem quanto eu gostaria, a gente amplia
esse olhar. E aí você pode ir para um cuidado paliativo generalizado ou especializado. Tá. E aí sim a gente pode, o generalizado, uma equipe de cuidados paliativos junto com você, né, que possa te dar esse suporte. Hoje você é especialista, mas digo para todos os especialistas que não tiveram uma formação, às vezes um paliativista junto ali orientando, e um cuidado paliativo especializado é quando o paliativista vai estar ali na frente do cuidado, assumindo o cuidado já numa fase mais avançada, onde as questões estão mais complexas, mais difíceis de serem manejadas. Então a gente pode classificar em fases. Né, que também é de acordo com a fase da doença que a criança está. Então, já entrando, né, na pergunta das fases. A gente tem uma fase inicial, que é ali a partir do diagnóstico, que é quando a gente tem uma série de demandas importantes que o paliativista especializado pode atuar também. Por exemplo, uma criança que tem um diagnóstico de câncer, que é um impacto super forte na família, vem uma série de demandas emocionais, psicológicas, né, espirituais, sociais, porque tem uma série de mudanças na rede familiar, e ainda um tratamento muito pesado, porque além da... Com muitos efeitos colaterais. Com muitos efeitos colaterais. Então, além da doença trazer um monte de sintoma, ainda tem um tratamento, que é uma quimioterapia, uma rádio, que vai dar uma série de efeitos colaterais. Então, ali a gente consegue manejar muito bem esses sintomas, dar um suporte a um oncologista, a um médico hospitalista no manejo desses sintomas e fazer esse alinhamento com a equipe multidisciplinar para poder dar um suporte maior em todas essas dimensões. Depois ele vai entrar numa fase de manutenção, uma fase de tratamento mais crônico, que acho que as coisas caminham melhor. E se essa criança evoluir para a cura, ela pode ter alta dos cuidados paliativos, né, que é o que a gente espera e deseja. Se evoluir para uma complicação, uma resposta que não é a que se esperava e que talvez para um fim de vida, aí o cuidado paliativo volta com uma intensidade maior para poder dar todo um conforto. Ele já está ao longo de todo o tratamento, mas ele volta com mais intensidade para dar um conforto maior para essa família. Naquela fase... Na fase mais avançada, que pode estar chegando próximo de um fim de vida. Certo. E uma coisa que você comentou é que a gente não tem tantos profissionais, né, especializados em cuidados paliativos. E hoje acho que tem essa oportunidade da telemedicina, da teleconsulta. E isso é bem interessante, né? Porque às vezes você pode dar um suporte para uma equipe que às vezes não tem um paliativista, tudo, e auxiliar. E eu acho que acaba confortando bastante tanto a equipe de cuidados quanto a família. Com certeza. O que você acha sobre isso? Acho que é um campo muito amplo, porque realmente temos poucos profissionais paliativistas no país, tanto adulto quanto pediátrico. Agora, pediátrico ainda é mais escasso. A gente tem visto aí muitas pessoas interessadas e buscando formação, mas ainda é muito pouco perto da dimensão do nosso país. E a maior parte está concentrada nos grandes centros urbanos, principalmente na região sudeste, né? E a maior parte das equipes formadas ainda estão aqui na cidade de São Paulo. Então, como levar isso para longe, né, para outros lugares? Hoje temos muitas pessoas que se formaram, tanto no curso, né, como você, que já estão espalhando essas sementinhas, mas sim, acho que a telemedicina pode fazer com que isso seja muito mais amplo, né, muito mais eficaz. E é possível dar uma orientação por telemedicina. Tendo uma equipe ali responsável pelo cuidado, às vezes o que ela precisa é realmente de uma orientação, de como manejar melhor. E até a gente trouxe alguns livros aqui, então às vezes perguntas simples, né, questões bioéticas, questões legais e questões, né, do manejo de sintomas, que às vezes a gente acha que sabe ou acha que, né, consegue manejar, e às vezes conversando, trocando ideia, a gente fala, nossa, é verdade, eu não tinha pensado sobre isso, né? Então acho que isso vai ampliando um pouquinho os cuidados, acho que é bem interessante. Bom, a gente está no segundo vídeo dessa série com a Cíntia Tavares Cruz e vamos fazer mais outros 3 vídeos. Nos próximos vídeos a gente vai falar da diferença entre o cuidados paliativos pediátricos e o adulto e também sobre algumas doenças raras, questão da paralisia cerebral e como cuidados paliativos pode atuar. Então, acompanhe a gente e até lá.